Como Hugo Capeto morreu? O fundador da dinastia capetiana, Hugo Capeto foi o rei da França governando de 987 d.C. até sua morte. Ele nasceu em 939 d.C. e era um descendente direto de Carlos Magno. Capeto não herdou o trono, em vez disso, ele foi eleito por unanimidade. Muitos historiadores datam a origem da França moderna com a coroação de Hugo Capeto. Todos os reis subsequentes da França até o fim do reinado de Louis Philippe em 1848 pertenceram à Casa de Capeto. Capeto era filho de Hugo, o Grande, um poderoso duque franco e conde de Paris. O avô de Capeto era o rei Roberto I da França. Sua mãe era Edvige da Saxonia. Ela era irmã do Sacro Imperador Romano Otto I e filha do rei alemão Henrique I. A avó de Capeto, Beatrice, era Carolinge Capeto traçou sua ascendência até Carlos Magno através dela. Embora o pai de Capeto nunca tenha sido coroado rei, ele exerceu imenso poder e influência. Hugo Capeto nasceu, de fato, em uma família poderosa que tinha muitas conexões reais em todo o continente. Capeto herdou as terras de seu pai em 956 quando ele tinha cerca de 10 anos de idade, mas como menor ele foi incapaz de impedir que seus vizinhos usurpassem algumas de suas terras, como o condado de Chartres. No entanto, Capeto acabaria por exercer poder e influência como seu pai. Na verdade, Capeto controlava essencialmente a monarquia do rei carolíngio Lotário. Depois que Lotário e seu filho Luís V morreram, Capeto foi eleito rei por uma assembleia de nobres em 987 em Noyons. Imediatamente após a sua própria coroação, Hugo começou a fazer pressão para coroar também o seu filho Roberto, o que aconteceria pouco tempo depois, em 30 de dezembro de 987. Para este efeito, argumentava que era importante para a estabilidade do reino haver um segundo rei, para o caso dele vir a morrer. A autoridade do novo rei foi rapidamente reconhecida em seu reino, que cobria a maior parte da França ao norte do Loire, com exceção da Bretanha, e de forma obscura ele foi reconhecido na Aquitânia, mas ele foi obrigado a comprar a lealdade dos grandes nobres por meio de grandes doações de terras reais, e dificilmente era mais poderoso como rei do que foi como duque. Além disso, Carlos de Lorena não estava preparado para se curvar diante de seu rival, e, antes de Hugo garantir a coroação de seu filho Roberto como seu colega e sucessor em dezembro de 987, ele encontrou aliados e atacou o rei. Hugo foi derrotado durante a primeira parte dessa luta e estava em sérios apuros, até ser salvo pelas artimanhas de seu partidário Adalberon, bispo de Laon, que em 991 traiçoeiramente capturou Carlos e o entregou ao rei. Embora Capeto fosse o rei da França, sua autoridade acabava nos limites de suas terras e das terras de seus apoiadores, e caso viesse a viajar fora dessa pequena área, poderia ser capturado e ser feito refém. Porém, um assassinato era pouco provável, por ter sido ungido por Deus como rei, mas não estava completamente fora de questão. Para além de sua base de poder, no restante da França, havia ainda muitos códigos de lei e campesinatos. A região operava com 150 moedas diferentes e pelo menos 12 línguas. Unir esse todo em algo coerente era uma tarefa formidável e uma luta constante entre aqueles que carregavam a coroa da França e seus senhores feudais. Como tal, o reinado de Hugo Capeto foi marcado por várias disputas pelo poder com vassalos às margens dos rios Sena e Loire. Um momento marcante na história de Capeto acontece quando ele passou por cima da autoridade do Papa João XV. Após Capeto aceitar a eleição de Arnulfo, que era sobrinho do seu rival Carlos da Baixa Lotaríngia, para ser o novo arcebispo de Reims, ele se sentiu traído após Carlos tomar a região de Reims e Laon. Hugo considerou Arnulfo um traidor e exigiu a sua destituição ao Papa João XV. Mas ainda antes de receber a mensagem do Papa, Capeto capturou tio e sobrinho, e convocou um sínodo em Reims em junho de 991, que obedientemente depuseram Arnulfo e escolheram Gerbert Berberger de Aurillac como seu sucessor. Em relação à morte de Capeto, poucas coisas a respeito resistiram ao tempo. Na sua época, até mesmo a história de um rei era muito pouco documentada. O único texto contemporâneo é uma nota que traduzida ficaria algo parecido com Hugo, o rei, com o corpo todo coberto de pústulas, morreu no recinto dos judeus de Hugo.
Ele provavelmente morreu no outono de 996, pelo menos entre 995 e 998, provavelmente de varíola. Ele devia ter cerca de 50 anos e provavelmente já estava bastante cansado na época de sua morte. A maioria dos historiadores consideram a coroação de Hugo Capeto como o início da França moderna. Como o Conde de Paris, fez desta cidade o seu centro de poder, e iniciou o longo processo de exercer o controle do resto do país a partir desta capital. Foi também o fundador da dinastia capetiana. Os capetianos diretos, ou a Casa de Capeto, governaram a França de 987 a 1328. Depois, o reino foi regido por ramos da dinastia. Todos os reis franceses até Luís Filipe, e os pretendentes ao trono desde então, foram membros dessa família. Dom Pedro I e Dom Pedro II, ambos imperadores do Brasil, eram descendentes de linhagem masculina direta de Hugo Capeto, e portanto, faziam parte também da dinastia capetiana. E foi assim que Hugo Capeto morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.